Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pelo Saúde 5 Estrelas. Gabriel Gonçalves aqui e hoje a gente vai analisar alguns conteúdos da plataforma Instagram que podem ter um potencial maior de atrair pacientes particulares, aí seja para a tua clínica, consultório, serviço domiciliar. Em geral, aqui no Saúde 5 Estrelas a gente tem bastante aulas onde a gente fala sobre produção de conteúdo, sobre edição de vídeos, sobre linha editorial, sobre análise de Instagram. A gente já falou sobre diversas vezes sobre esses assuntos. A grande questão é que os conteúdos que viralizam, principalmente na plataforma Instagram, não necessariamente são os conteúdos que vão se conectar com o público-alvo da sua cidade. Então, muitas vezes os conteúdos que viralizam são os conteúdos que pegam uma base maior, ou seja, conteúdos que falam sobre fisioterapia, conteúdos que falam sobre exercício, conteúdos que, de novo, têm um potencial maior de engajamento, mas que não necessariamente serão conteúdos, de novo, que vão se conectar com o seu público-alvo. E até vejo que na ânsia de querer produzir conteúdos que viralizam, muitos profissionais acabam produzindo conteúdos que não são para pacientes, são para outros fisioterapeutas. Então, o que eu decidi fazer nessa aula? Eu abri aqui o nosso perfil, que é um perfil focado em conteúdo de fisioterapia. E eu gosto muito de utilizar esse perfil para ver referências, para ver o que o mercado está mostrando como principais conteúdos que engajam e crescem. Isso é muito importante, de certa forma, para você estar trabalhando dentro das tendências do mercado. Então, isso é uma sugestão de muitos profissionais que ensinam sobre marketing, de você estar acompanhando profissionais que trabalham no mesmo nicho que você, que são seus concorrentes. Então, você acompanhar os tipos de conteúdo que ele produz, os tipos de conteúdo que ele produz e trazem melhor resultado. Porque esses conteúdos têm maior chance, de novo, de performar melhor. Então, até mesmo, por exemplo, para quem cria canal do YouTube, uma sugestão é olhar quais são os principais temas abordados que você deseja abordar. Ah, esse? Então você recria esses vídeos com a sua experiência, mas falando sobre aquele mesmo tema. Então isso também serve para buscas aqui no Instagram. Então o que a gente vai fazer? É claro, como o Instagram é uma plataforma que quando a gente para analisar, aparecem conteúdos de diversas formas, aparece patrocinado, às vezes o Instagram vai mostrar um conteúdo diferente daquele que a gente está buscando. Quando eu trago uma aula como essa, eu tenho de novo esse não controle de saber quais são os conteúdos que vai aparecer para mim. Então eu não salvei nada. O que eu quero fazer com vocês é passar pela plataforma e analisar alguns conteúdos, indiferente de quem seja esses conteúdos, tá? Porque às vezes pode aparecer uma pessoa que é mais famosa, uma pessoa que vocês conhecem e tudo mais. Então a análise não é sobre o conteúdo dessa pessoa. Já estou explicando antes para ficar claro. É sobre se esse tipo de conteúdo é o que você deveria fazer, se o teu objetivo é atrair pacientes particulares para sua área de atuação. Então isso tem que ficar bem claro para vocês em relação a isso, tá? Então eu vou dar uma vasculhada aqui no feed, vou dar uma vasculhada na aba de Reels para ver o que aparece, tá? Então, em geral, como somos fisioterapeutas, estamos procurando conteúdos de fisioterapia, nós teremos uma mescla entre conteúdos patrocinados e teremos uma mescla entre conteúdos, de novo, que as pessoas estão postando, tá? Então, até em alguns momentos vão aparecer conteúdos que não necessariamente são de fisioterapia, mas que são, de novo, conteúdos focados. E, novamente, esses conteúdos estão disponíveis na rede. Então, eu sou simplesmente analisando conteúdos que estão disponíveis para qualquer outra pessoa ver, porque são conteúdos que, de novo, são abertos à audiência, tá bom? Então, aqui a gente tem um conteúdo focado em divulgação de fisioterapia domiciliar. Então, ali tá a foto da profissional, ali tá a foto de uma local da cidade dela. E aí você tem uma copy forte, um CTA forte, chamado Atendimento de Fisioterapia Domiciliar em Pouso Alegre. Então tem um destaque ali, um gradiente na cidade, que é onde que ela atende. E esse aqui é o que nós chamamos de um conteúdo de venda direta, ou seja, um conteúdo que você tem o objetivo basicamente de dizer exatamente o que você faz para quem você faz. Esses conteúdos, geralmente, eles têm potencial de impulsionamento. Então, você pode colocar aqui ele no Instagram e depois, utilizando o botão impulsionar do próprio Instagram, como é um conteúdo mais simplificado, você consegue vir e impulsionar ele. Aqui pelo computador... Ah, não, é que eu estou usando... por que eu não consigo impulsionar por aqui? Bom, aqui, turbinar post. Aí você usa o botão turbinar post e faz o impulsionamento. De preferência, se você vai utilizar, tem uma aula que a gente ensina a utilizar esse botão do turbinar aqui.
Depois eu vou até verificar o nome dela para colocar lá no grupo para vocês. Não se esqueçam de marcar a região de vocês. Então, quando você for criar esse anúncio, tem que criar o seu anúncio e marcar a cidade de vocês. Porque se você deixar automático, ele vai aparecer para pessoas similares ao seu público. Então, não vai ter um limitador para a tua cidade. Vai aparecer para pessoas de diversas cidades. Esse é um erro bastante comum. Muitas vezes eu vejo fisioterapeutas fazendo anúncios no Instagram de serviços locais aparecendo, por exemplo, em outras cidades. Por quê? Porque utilizou o posicionamento automático e não de cidade. Então, esses conteúdos são conteúdos de venda direta, tá? Então, você tem que, dentro da tua linha editorial de produção de conteúdo, você tem que produzir alguns conteúdos que são de conexão, alguns conteúdos que são de autoridade, alguns conteúdos que são de prova social, de depoimento de paciente. Só que também, dentro dessa produção de conteúdo, você tem que ter alguns conteúdos de venda direta. Normalmente, a gente faz mais venda direta nos stories, que é onde a gente tem maior conexão. Então, a gente está produzindo nossos conteúdos e abre um link do WhatsApp para fazer uma marcação. Geralmente, o stories é um canal mais de venda. Desculpa, o Stories é um canal mais de comunicação de venda direta. Mas no feed também. Eu gosto de, a cada, por exemplo, cada 5 postagens, fazer um conteúdo de venda direta. Então, a cada 4 postagens no feed, fazer um conteúdo de venda direta, tá? Então, eu tento ter mais ou menos essa média, mas daí é coisa da minha cabeça mesmo. Eu acredito que mais ou menos isso que funciona, tá bom? Vamos analisar esse outro conteúdo aqui. A maioria dos conteúdos que tem aqui desse perfil são de fisioterapia domiciliar, mas com certeza vão ter outros conteúdos de outras áreas. Então, a gente vai analisando, tá? Então, esse aqui é um vídeo de uma aluna, acho que a Lilian também tá no Saúde 5 Estrelas, inclusive, e também é do Master, falando sobre... É um Reels mostrando uma paciente. A princípio, a paciente está numa posição legal, tem um travesseiro ali, cobrindo o colo dela, então essa parte ficou boa. A fisioterapeuta aparece no vídeo, falando sobre ali o que ela está trabalhando, né? Então, o que seria esse tipo de conteúdo? Esse é um conteúdo de prova social, né? Onde você mostra como é que funciona o seu trabalho, né? Então, apesar de não ter muitas informações assim, sobre o tratamento aqui, que o Reels é assim, a gente não coloca muitas informações. O que se espera é que a gente fale um pouco sobre o que está acontecendo nesse vídeo na legenda e essa legenda informe que, se você tiver interesse em mais informações, você pode estar entrando em contato. Esses vídeos eles não precisam ser muito complexos, né? Então, é basicamente um vídeo onde você coloca alguns textos e eu considero esses vídeos muito importantes para a prova social, principalmente, tá? Principalmente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que está rolando aqui embaixo. Esse paciente teve um AVC hemorrágico e no início não consegue fazer nenhum movimento. Hoje ele já consegue fazer e essa é a beleza da fisioterapia domiciliar. Salve esse vídeo para inspirar e compartilhar com outro fisioterapeuta. Então assim, ó, não sei qual que é o objetivo da Lilian com esse vídeo, mas em geral esse é um conteúdo que me parece ser mais direcionado para outros fisioterapeutas e não para um paciente. Né? Se esse é o objetivo, sim. Aí se a gente abre o perfil dela e vê ela falando mais focado em fisioterapia, rotina, dicas e conteúdos para fisioterapeutas domiciliares. Então, a tendência é que ela está querendo se comunicar com fisioterapeutas domiciliares por estar com várias coisas aqui falando sobre isso. Então, entende-se que o conteúdo, o objetivo desse conteúdo não é focado necessariamente em conversar com pacientes. O objetivo desse conteúdo possivelmente é se conectar com outros profissionais. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de produzir o conteúdo, é com quem eu quero me conectar, tá? Então vamos lá, aqui tem um conteúdo da Carol falando sobre transferências, né? Então ela está mostrando ali como que é feita essa transferência. Então esse é um tipo de conteúdo que atrai os dois públicos, né? Atrai tanto o paciente quanto o fisioterapeuta. Então ele navega nas duas partes. Então ela com a expertise dela ali usou um filtro do Instagram que você baixa, salva o filtro ali, que chama-se fundo verde, basicamente fundo verde, né? Então você vai colocar lá o filtro fundo verde e aí você vai conseguir pegar esse vídeo que você tem salvo no teu celular e colocar você na frente dele comentando o que está acontecendo, depois você salva e posta no feed, tá? Então esse é um conteúdo que ela fala ali um pouco sobre como que seria as etapas de fazer uma transferência de leito para a cadeira de rodas. Então isso se conecta, né? E vendo ela mostrando e conversando disso, passa uma certa autoridade, né? É um conteúdo compartilhável, então as pessoas vão compartilhar com outras pessoas que têm essa dificuldade, então ele é de possível viralização. E, de novo, a grande questão é como eu concilio esse tipo de conteúdo
com expertise profissional. Então, é como essa pessoa está comentando, como ela está falando. Então, você percebe que no vídeo dela aqui não tem CTA. Ela só... O que é CTA, Gabriel? Gatilho para ação. Ela não disse o que é para fazer no vídeo. Ela só explicou o que estava acontecendo no vídeo. No final das contas, vamos ver o que rolou na legenda. Dica para uma rotina de atendimento mais dinâmica e com benefícios para o paciente e o fisioterapeuta também. Então, assim, ó, é um vídeo que veio para cá, mas ele não necessariamente direcionou para o que é. Precisa todo vídeo direcionar para o que a gente quer? Não necessariamente. Mas o ideal é que sim, porque daí eu consigo, de novo, ter uma taxa de performance melhor nesse vídeo quando eu digo que é melhor. Se você se interessa por mais conteúdos de como lidar com uma pessoa acamada na sua casa, não deixe de seguir o meu perfil aqui para aprender mais. Então, levando em consideração isso, se eu fizesse o impulsionamento desse vídeo para minha cidade, eu teria maior chance de me conectar com pessoas da minha cidade para atrair o meu público-alvo. Esse conteúdo aqui eu acho que é um bom tipo de conteúdo para vocês fazerem, que a gente chama de React, com o objetivo, de novo, de atrair novos pacientes, desde que você escolha bem o vídeo, que você use uma boa comunicação. E, inclusive, tem muitos fisioterapeutas hoje fazendo React dos próprios vídeos. Então, você faz um vídeo atendendo um paciente e você mesmo reage a esse vídeo comentando o que você estava fazendo durante aquele exercício. Isso é um conteúdo focado em ganho de autoridade. Olha, eu estou levantando esse paciente aqui porque ele está com dificuldade disso, então eu quero trabalhar disso. Então esse é um conteúdo bem legal para vocês estarem impulsionando, tá? Então esse tipo de conteúdo aqui costuma viralizar bastante. O que eu costumo olhar sempre é depois, se eu consigo ver, ó, se a gente parar para analisar, aqui no celular dá para ver melhor, aqui eu não consigo ver muito, mas eu consigo ter uma noção, né, de viralização. Então, por exemplo, se esse conteúdo teve 243 e a média está sendo 177, 119, isso aqui são fixados, 97. Perceba que esse vídeo ele performou melhor do que os outros vídeos. Por quê? Porque realmente é um vídeo interessante. E é claro, se está aparecendo para mim, normalmente é porque é um conteúdo que performou bem, tá? Esse aqui é um carrossel nosso, que a gente estava falando sobre fisioterapia domiciliar. Médico, não. Aqui também aí parece ser um anúncio. Aqui não parece ser focado em venda de produto de fisioterapia. Aqui a gente já comentou uma questão ali sobre isso. Aqui também é propaganda. Então, quando você está acessando o computador, aparece muita propaganda. Tá, vamos analisar esse aqui, tá? Instituto Patrícia Mello, Fisioterapia, Cardiopulmonar, Neurológica, Ortopédica e Saúde do Idoso. Então, a princípio, é um instituto focado em atendimento amplo, tanto para pacientes respiratórios, neurológicos e ortopédicos, né? Então, vamos lá. Uma novidade que aquece nosso coração. Então, me parece um vídeo contando alguma coisa nova. Nosso cuidado vai estar mais perto de quem precisa, ok? Então, a princípio é um vídeo contando uma novidade. O legal é que enquanto a gente vai esperando para ver o que acontece, vai rolando várias coisas ali, ó. Vai rolando várias coisas. Então, você está recebendo um monte de estímulo, né? Visual. Então, em geral, dá a entender que agora eles vão fazer, provavelmente, fisioterapia domiciliar. Amanhã a gente conta a novidade onde será o nosso novo lar. Então, a princípio, eles estão trocando de endereço, né? Então, esse é um tipo de conteúdo onde você mantém a sua audiência informada daquilo que está acontecendo. Eu acho que isso é bem legal. Então, é uma fisioterapia domiciliar especializada, então trabalha com várias áreas ali. Então, parece ter um time de profissionais trabalhando. Então, bem interessante isso de como funciona. Os conteúdos são postados, né? Tem bastante variação. E a gente tem basicamente um vídeo que é um vídeo com aspecto de novidade, vai rolar alguma coisa. Então, esse ar de suspense, que eu não digo que vai acontecer e deixo para as pessoas acompanharem, para elas descobrirem, acho que isso é muito legal. Então, ele também colocaram uma data aqui de quando vai ser, né, essa novidade. Dava para colocar uma enquete aqui também no Reels. Então, esse é um tipo de conteúdo bem interessante para fisioterapeutas que desejam se conectar com o público-alvo aí para pacientes particulares. Por quê? Porque você está mantendo atualizado as pessoas do que acontece no teu serviço. Então, você conta quando você troca de endereço, você conta quando alguma coisa nova aconteceu. Então, acho que isso é bastante interessante. Isso é um compartilhamento da rotina, né? E é um vídeo que mostrou vários tipos de atendimento lá. Isso é bem interessante, tá bom? Dando continuidade, mais um vídeo aí. Reels fortes, né? Os Reels são
o que nós temos de mais forte hoje dentro da plataforma Instagram, que são os vídeos, né? Então a gente tem que produzir vídeo com frequência para dar certo. Realmente o vídeo ele tem um alcance maior, apesar de ter igualado um pouco mais os estáticos, mas a plataforma ela favorece muitos vídeos, as pessoas consomem muitos vídeos. Então, por mais que seja mais difícil produzir vídeos, a produção dos vídeos é importante, né? Então, fisioterapia neurológica domiciliar para paciente com paralisia cerebral. Lembrando, essa aula aqui não é focada só em domiciliar, tá, gente? É uma aula focada em análise de conteúdo em geral, mas como esse perfil aqui é um perfil de mais alunos, e no Saúde 5 Estrelas, quando eu entrei no perfil de Saúde 5 Estrelas, não tinha muito conteúdo de fisioterapeuta lá. Acabou que a gente não conseguiu fazer análise por lá, então a gente pegou esse perfil aqui mesmo. Vamos ver o que então rolou aqui. Então, basicamente é um vídeo mostrando um pouco do paciente colocando, depois colocou uma foto ali junto, colocou os dados do profissional mostrando o que ele está fazendo. Então, acho que isso é bem legal, porque a gente conecta com uma patologia específica. Então, o profissional aqui, de forma bem simples, bem tranquila, e sem expor o paciente, sem aparecer a cara do cliente, ele pode utilizar. O paciente está sem camisa aqui, mas eu não vi como um problema, assim, não ficou um negócio desproporcional, o paciente estava de short, estava bem vestido ali. Às vezes pode ser que alguns anúncios acabam, às vezes você vai tentar anunciar alguns conteúdos que tem pessoas sem camisa, por exemplo, às vezes não dá certo. Porque às vezes a plataforma, pela inteligência artificial dele, pode vir a considerar nudez, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse não. Eu acho que esse não teria problema, mas em geral é um cuidadinho que a gente tem que ter ali na hora de criar um conteúdo que a gente tem a ideia de atrair mais pessoas e assim por diante. Então acho que ficou bem legal porque no vídeo em si não aparece a foto do profissional e aí depois ele incluiu uma foto aqui para aparecer a foto do profissional. Então isso gera uma conexão. O que é o objetivo desse conteúdo? É amplificar que o teu serviço trabalhe com mais patologias. Então muitas vezes você trabalha dentro de uma área, tipo neuro, por exemplo, geronto, ortopedia, mas dentro dessa área você não especifica qual é o problema que você resolve. Por exemplo, pós-cirúrgico de tornozelo. Então você cria um vídeo fazendo só uma explicação sobre o pós-operatório de tornozelo, de como que é o processo de recuperação do seu atendimento dentro. Então isso individualiza, isso conecta, né? Então ali tem a questão da paralisia cerebral. Então acho que esse é um tipo de conteúdo bem legal de se colocar também, porque você conecta, né? Em geral sempre é bom ter CTA, né? Eu sinto um pouco de falta disso na maioria deles. Mas o Roger mandou bem aqui, colocou atendimento de fisioterapia personalizada, entra em contato e marca uma avaliação, tá? Colocou ali a resolução de uso de imagem, que foi autorizado, se posicionou bem, as coisas estão funcionando bem. O que se espera é que aqui a gente tenha os links para entrar em contato. Então tá lá, tem os links, tem um site aqui, tem um agende aqui, então tá tudo funcionando bem, então é um bom perfil aí e provavelmente se esses conteúdos aí ganharem performance ou se o conteúdo tiver um bom alcance no orgânico e o Roger pegar esse conteúdo e impulsionar, tem que ver se tem música. Vai, Brunão. Ó, não tem música, tranquilo, dava para impulsionar bem. Então esse é um tipo de conteúdo, por exemplo, que eu impulsionaria. Será que ia ter chamados para esse conteúdo? Talvez não, mas eu acredito que poderia ganhar mais seguidores, se conectar com uma base maior, então seria um conteúdo de distribuição, tá? Vamos lá, então é um vídeo de exercício físico, o fisioterapeuta falando ali sobre não adianta só indicar atividade física para o seu parente, você precisa fazer. Então, assim, ó, é um conteúdo provavelmente trend, né? Talvez eu mudaria aqui, não adianta só indicar atividade física para para o seu paciente, talvez você precisa fazer, talvez ficaria melhor. Aí não seria um conteúdo que eu acho que se conectasse com pacientes, eu acho que se conectaria um pouco mais com fisioterapeutas. Mas em geral, talvez se eu fizesse uma adaptação daquela cópia ali e colocasse algo como não adianta cuidar só dos pacientes, um fisioterapeuta precisa se cuidar também. Isso mostra a tua percepção de cuidado com você mesmo para poder cuidar das outras pessoas. Aí eu acho que é um tipo de conteúdo que conecta. Aí eu acho que é um tipo de conteúdo que te coloca numa posição de novo de eu pratico aquilo que eu faço e as pessoas elas querem estar com pessoas que têm resultado. Ou seja, se eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar da minha saúde com uma pessoa que sabe o caminho para cuidar da saúde, que sabe se alimentar bem, que sabe fazer prática de atividade física, que sabe fazer uma musculação,
que entende sobre isso. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, ele deve estar na linha editorial, mas ele é um conteúdo que deve estar menos na linha editorial, né? Eu vejo que a maioria alguns profissionais usam muito esse tipo de conteúdo e poucos conteúdos realmente de valor. Então, tem que achar esse equilíbrio aí. Não estou dizendo que é o caso dessa profissional. Como eu disse para vocês, eu estou analisando de forma aleatória aqui, tá? Então, a princípio, esse é um conteúdo patrocinado, então eu não vou analisar, um conteúdo falando sobre atendimento, venda de plano de tratamento e tudo mais, tá? Aqui, esse é um conteúdo de antes e depois. E olha como o Instagram entrega bem esses conteúdos, né? Onde a profissional faz um vídeo no primeiro atendimento e depois de 8 sessões de fisioterapia. Isso é bem legal porque você faz uma linha, né? Uma linha do tempo ali, onde você consegue ter uma noção de como existe uma possibilidade de melhora em pouco tempo, tá? Então, como eu não estou ouvindo o áudio aqui, eu não sei exatamente qual que é o contexto. Não ficou claro para mim o que elas querem fazer ainda, né? O que é o objetivo. Agora deu para ver que eles querem levantar, né? Que ela está tentando levantar. E como foram 8 sessões, eu considero 8 sessões ainda um tempo pequeno, a gente vai ter resultados diferentes e tudo mais, né? Talvez não tão expressivos, mas na minha visão os resultados aqui são bons, né? Então dá para ver que o paciente levanta ou não. O que a gente leva sobre esse conteúdo? Poxa, é um conteúdo que o paciente melhorou, né? O paciente levantou e melhorou, né? Então, como esses conteúdos estão aqui nas redes sociais, eles podem ser visualizados e assim por diante em formato de react. E foi bem legal o conteúdo antes e depois, e eu acho que esse é um conteúdo que tem que estar na linha editorial. Esse deveria ser um conteúdo que a gente tenta postar pelo menos uma vez por semana aí dentro do nosso feed, se a gente consegue manter uma boa taxa de postagem. Agora, se não, eu consigo postar 2 a 3 vezes, Gabriel, por semana, aí talvez você vai ter que postar um desse a cada 2 semanas para conseguir equilibrar isso, tá bom? Muito bom esse tipo de conteúdo. No CapCut é super fácil fazer esse tipo de vídeo. Coloca um vídeo na parte de baixo, um vídeo na parte de cima, coloca um texto, já consegue fazer, então é bem tranquilo de fazer no CapCut. A grande questão aqui é que é um vídeo legal, de prova social, mas não falou sobre o trabalho, né? Então aqui não sei onde ela trabalha, não sei qual que é a cidade, não falou sobre o que tipo de atendimento ela faz. Então o que eu sinto é um conteúdo bom, é um conteúdo de prova social, é um conteúdo que falta direcionar o que você quer com esse disso. Ó, esses são os benefícios que você pode ter com o meu atendimento de fisioterapia, né? E esses são os resultados que a gente alcançou em 8 semanas, né? E agora essa paciente consegue, após as minhas instruções, os meus treinamentos, fazer algo que ela tinha desejo, que era levantar sozinha do chão para a cadeira. Se você também tem interesse em enfrentar esses desafios, você pode estar entrando em contato comigo no link que eu deixei na minha biografia. Essa pessoa vai até a tua biografia, visualiza o que está rolando lá, os outros conteúdos, tá bom? Então, às vezes, são alguns detalhes aí que acabam fazendo a diferença, tá? Então, é um tipo de conteúdo aí que tá na trend, eu acho que é um negócio legal de se fazer, porque acaba gerando curtida. Trend é curto, tá, gente? O espaço de tempo. Isso a gente já falou sobre produção de conteúdo, os tipos de conteúdo que funcionam melhor. E trend é uma coisa que funciona legal. Então, é um conteúdo que está em alta. Isso aqui é um conteúdo feito por inteligência artificial. Você abre o chat GPT e faz. Então, assim, é algo que no momento faz sentido, você vai lá e posta, porque realmente ele tende a ter uma certa conexão ali com o público naquele momento, porque é o que está acontecendo. O que você tem que tentar fazer é se conectar com a realidade da tua audiência e daquilo que você quer se posicionar. Então, uma foto sua de jaleco, com os equipamentos que você utiliza e assim por diante. Então, a tendência é que se você aproveita as trends, elas vão gerar algum tipo de engajamento. Gera conexão? Assim, a grande questão da linha editorial de produção de conteúdo é que nem todo conteúdo terá o objetivo de venda, de ganho de seguidores, de conversão para WhatsApp, porque é um desafio você produzir conteúdo. E em algumas vezes você vai ter que só produzir o conteúdo, não necessariamente produzir um conteúdo que precisa ser o melhor conteúdo, né? Então, como não é um negócio muito difícil de fazer, você vai lá, coloca no chat GPT, coloca as informações, é algo que pode ocupar mais o seu feed de produção e fazendo com que você seja lembrado. Às vezes a pessoa vai achar fofinho, vai abrir o teu perfil, vai dar uma olhada nas informações, vai ver ali o que está rolando no teu feed, ver ali o que você vende, né? E aí, a partir disso, podem gerar
outras ações, né? Que é o nosso objetivo, né? Que esse paciente que acabou aparecendo esse conteúdo para ele no feed, seja pela aba explorar ou por impulsionamentos, que ele venha a se interessar pelo nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Aqui é um pouco parecido com o primeiro conteúdo que a gente analisou, né? Que era o conteúdo da Lilian, que mostrava um pouco o vídeo. Várias opções de sessão com circuito e obstáculo associado ao fortalecimento dos membros inferiores, tá bom? Então esse é o conteúdo da Marcela. Então ela mostrou ali mais ou menos como que é o atendimento e que tem várias opções de circuito com o objetivo de fortalecimento dos membros inferiores, até mesmo equilíbrio, né? Então, para pessoas que têm dificuldade de força nas pernas e equilíbrio, esse protocolo ajuda bastante. Então, acho que esse é um tipo de conteúdo, de novo, bem legal de ser postado, né? Porque mostra ali, né, o que faz na fisioterapia e quais são os objetivos desse exercício, fortalecimento e equilíbrio. E aí a grande questão é direciona para a legenda, passando informações. Outra coisa que você pode fazer também é, no final aqui do Reels, colocar as informações do seu atendimento ali para que as pessoas tenham. Então, eu sinto que hoje, de novo, volta a bater nessa tecla. Nas redes sociais eu produzo conteúdo pensando nos algoritmos de performance, de curtida, comentário, seguidores, né, visualização, mas muitas vezes eu não direciono o meu cliente para aquilo que eu quero fazer, eu falo do meu trabalho. Então aqui eu não consigo nem entender se é a Marcela que está atendendo aqui, entendeu? Então eu colocaria uma adaptação talvez aqui, um pouco do meu atendimento focado em fortalecimento e equilíbrio dos membros inferiores. Ficaria muito mais interessante. E aqui embaixo eu colocaria algum gatilho de autoridade. Estou atendendo todos os dias fisioterapia na região tal. Se você tiver interesse, mande mais informações. Então, a gente acaba aproveitando essa oportunidade para falar sobre isso. Olha lá, aquele exemplo que eu citei para vocês anteriormente, que eu venho aqui e falo sobre um tema específico, né? Então, quando eu abro, já vejo, ó, prótese de joelho e pós-operatório de quadril. Então, para esse público, isso conecta muito bem, tá? Então, a pessoa vê e já visualiza descarga de peso precoce e retreinamento de marcha. Então, tem uma parte pequena do exercício. Esse vídeo não é um vídeo difícil de fazer, mas costuma ser um vídeo que tem bons resultados, ó. Então, é um vídeo que teve 24 curtidas até o momento. Vamos ver se comparação com, ó, aqui é um repost, né? Ó, 50, 37, 153, 47. Em geral, não foi um conteúdo entre a média, não foi um conteúdo tão bom, em geral. Teve menos, não sei em quanto tempo foi postado. Mas eu acho que é um conteúdo muito bom em geral, tá? É um conteúdo que é fácil de fazer, se conecta com um público específico, gera autoridade, porque tá falando, tá vendo o profissional trabalhando, tem tangibilidade. E é um conteúdo, de novo, super simples de fazer, super rápido de fazer. A grande questão aqui é como eu trabalho isso na legenda, né? Vamos visualizar? Pontos importantes: descarga de peso ativa e precoce no pós-operatório de artropatia de total de joelho. Então, aí ele explica um pouco mais. A linguagem está um pouco complexa, mas de certa forma a linguagem um pouco complexa também conecta a autoridade. Tem ícones que é fácil de ler, facilita melhor. A reabilitação deve ser focada em recuperação da amplitude de movimento, fortalecimento muscular, controle da dor, normalização da mecânica da marcha. Isso é assim, ó. Quando eu uso uma comunicação como essa, o que eu penso é que eu quero me conectar com uma pessoa com uma situação socioeconômica um pouco melhor. Então, imagina-se que esse serviço ou está tentando se conectar com pacientes, que eu imagino que seja isso, deixa eu ver. A princípio está se conectando só com pacientes. Então, eu estou tentando buscar um público um pouco melhor, né? Mostrando a minha autoridade, o meu entendimento, né? Daquilo que eu faço e tal, e explicando de forma simples, mas complexa aquilo que eu estou trabalhando. Então, é um tipo de conteúdo que se conecta com um público mais específico e mostra a autoridade do profissional. Talvez por isso que talvez ele tenha caído um pouco de performance, mas eu não ligo muito se tem poucas curtidas. Se o conteúdo for bom, eu impulsiono entendendo que ele vai se conectar com um público específico. Esse é um tipo de vídeo bem rapidinho de fazer e que preenche muito bem aí essa lacuna de se conectar com um problema, tá bom? Vamos descer mais um pouco para ver se a gente acha alguns modelos de conteúdo diferente. Vamos ver aqui. Você escolheu ser fisioterapeuta porque deve ganhar muito dinheiro. Dinheiro, eu tô milionário das sensações que o dinheiro nunca vai comprar. Então, assim, é um conteúdo. Opa, pulei. É um conteúdo que fala um pouco mais sobre a vivência do profissional, né?
a humanização do profissional, né? E de certa forma isso passa uma certa empatia, passa um certo carinho com o seu trabalho. É um conteúdo que sim pode estar no feed, não é um conteúdo necessariamente para pacientes, é um conteúdo mais para a própria pessoa e para outros fisioterapeutas em geral, mas eu acho que quando um paciente vê esse conteúdo, ele de certa forma vê a humanização no profissional. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é de postar só esse tipo de conteúdo, né? Sempre mesclando entre os conteúdos da linha editorial, que realmente tem o objetivo de autoridade, prova social, divulgação do teu trabalho, venda direta, explicação de como você funciona, de como você trabalha. Vamos lá, vídeo do Fernando agora. Esse foi um dos poucos vídeos que alguém falou, né? Se você para analisar. Então ele falou. Ó, então ele tá falando sobre um assunto mais complexo. Tarefas cognitivas. Ele separou por tópicos. Então, ó, falar tantas coisas sobre isso. Ele falou 1, 2. Então tá legal ali, tem um zoom, ó, tem essa questão do trabalho ali para manter a pessoa ativa, né? Zoom out de vídeo. Evitar sair, tá falando sobre coisas, tá usando uma linguagem bem simples. Ó, tem algumas transições que chama um pouco mais atenção. Então, esse geralmente é um vídeo que a ideia é mostrar um pouco da expertise do profissional, né? Então ele está de uniforme, como vocês podem perceber. O cliente conta sobre bengala de dispositivos. Então é um negócio legal. Eu não sei como é que vai ser o CTA final disso, se ele está tentando se direcionar a profissionais ou a pacientes. Ó, ele falou, se você não consegue identificar alguma coisa sobre a utilização da bengala, me chama que eu passo mais informações. Então, assim, é um conteúdo que, que, que pode funcionar, né? Não parece ser um conteúdo que conecta só com pacientes. Mas se a gente parar para analisar, me parece ser um conteúdo que trouxe uma boa resposta, né? Então, ó, teve 83 curtidas, né? Então, é um vídeo que performou bem. Teve outros vídeos que estão performando bem aqui. Para um perfil pequeno, por exemplo, de 2.000 seguidores. Pequeno assim, né? Levando em consideração que a gente visualiza hoje de números, é um negócio bem interessante aí. Então, tá funcionando bem. Bom tipo de conteúdo, um conteúdo que gera autoridade. Eu estou falando sobre um tema e me posicionando como uma autoridade sobre aquele tema, falando sobre, ó, isso aqui são coisas que você não sabe sobre isso. Então, acho que é bem interessante esse tipo de tema. Esses daqui vocês percebem que é meio que um padrão, o pessoal tem utilizado bastante esses conteúdos. Trabalhar a força muscular das pernas é essencial para a nossa qualidade. Perfeito. É um tipo de conteúdo que funciona bem. Tem CTA? Não tem CTA. É o que eu sinto mais falta aqui. Produzo conteúdo, faço tudo e não digo o que eu quero que faça. Né? Ou não explico sobre o que eu faço, né? Restaurando vidas, consciência, mais ou menos o mesmo padrão, também sem CTA, sem legenda. Né? Segue as mesmas regras que a gente conversou já, tá? Mesma coisa aqui, só que daqui é um foco diferente, né? Ela deu um direcionamento para link da bio, vendendo um curso de movimentação, de exercício, tá? Então, achei bem interessante todas essas linhas editoriais. Eu acho que é um negócio que a gente tem que estar atento sobre como a gente produz os nossos conteúdos, né? E analisar as métricas deles para ver como eles estão funcionando. Então, quando eu faço sempre esse trabalho de analisar para ver o que está acontecendo no mercado, e o que eu sugiro vocês estarem atentos sempre é qual é o objetivo que você está tendo com esse tipo de conteúdo, né? Então, quando o meu objetivo é atrair, como vocês perceberam, vocês viram que muitos conteúdos eles estavam muito perto entre a linha de interessar a fisioterapeutas e interessar a pacientes. Por quê? Porque nem sempre a conexão a comunicação é voltada para o paciente. E para mim isso é um problema, né? Muitos profissionais têm dificuldade de conseguir pacientes por meio das redes sociais porque não estão necessariamente criando um conteúdo que é direcionado à comunicação do paciente, a uma dor do paciente. Assiste esse vídeo aqui que como paciente eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre o que é hérnia de disco. Então eu sinto um pouco falta disso. Essa é uma modificação que precisa ter na linha editorial. E eu quis mostrar essa aula aqui para vocês porque olha só, a gente ficou aqui vendo aqui uns quase 15 conteúdos que estão em destaque e praticamente esses 15 conteúdos, a grande maioria passou por esse problema. Que às vezes até era um bom conteúdo, mas é que ele não tinha
para mim, um foco importante de se direcionar ao paciente ou dizer para o paciente o que você queria fazer ou agregar autoridade, mas a gente teve uma mescla entre conteúdo de prova social, a gente teve um conteúdo de antes e depois, a gente teve conteúdo de explicando sobre um assunto específico, então a gente passou pelas principais temas da linha editorial. O que ficou faltando, na minha visão, é essa questão importante aí de estar mais se conectando com a pessoa e explicando para ela sobre como o trabalho pode beneficiar. Então, são ajustes importantes que vocês precisam fazer aí na produção de conteúdo de vocês. Combinado? Gente, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.